Bom pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao Cristão. E o vídeo dessa semana é integralmente direcionado aos cristãos, mas eu tenho certeza que todo ateu e agnóstico vai querer assistir, que é erros que os cristãos não deveriam mais cometer. Nesse vídeo a gente vai dividir em diversos tópicos erros que os cristãos cometem que denigrem a imagem do próprio cristão. Nesse caso, erros que fazem com que o cristão seja visto como ignorante, como desnutrido intelectual. Para começar, a gente vai falar de um erro que quase sempre é atribuído a pentecostais, que é a mania de demonizar. O que é a mania de demonizar? Nada mais é do que uma mania de atribuir quase tudo ao demônio. Você com certeza conhece alguém que diz que a Coca-Cola é do demônio, que a Disney é do demônio, que o Pokémon é do demônio. E isso é uma mania muito forte para os cristãos. Para começar, a gente não pode demonizar a pluralidade dos desenhos que nós temos na televisão. Por quê? Desenhos, em sua grande maioria, eles têm uma quantidade muito grande de ensinamentos para a criança. Eles têm uma educação sensacional. Então, se a gente começar a privar a criança de assistir determinados desenhos, porque a gente praticamente demoniza esse desenho, a gente está privando a criança de adquirir o aprendizado que aquele desenho ia trazer para ela. Então, a gente está privando a criança de aprender. A gente, de forma nenhuma, pode demonizar essa pluralidade de desenhos que nós temos na televisão. Da mesma forma, essa mania de demonizar acaba privando a gente de fazer uso de grandes marcas, de grandes produtos, de assistir grandes filmes e até de adquirir grandes conhecimentos. Porque uma das coisas que os cristãos demonizam demais é a ciência. Muitas coisas vindas das ciências são demonizadas por cristãos. Então o primeiro tópico e o primeiro erro que os cristãos deviam deixar de praticar é a mania de demonizar as coisas. Outro erro também muito praticado pelos cristãos é não receber opinião contrária. Se você é cristão ou se você conhece um cristão, você sabe que é muito difícil que um cristão aceite uma opinião de um ateu, de um católico, de um budista, de um espírita. É muito complicado. Quando um cristão começa a aprender sobre a Bíblia, ele cria uma espécie de casco de tartaruga. Ele consegue sair e falar tudo aquilo que ele aprendeu, argumentar com aquilo que ele sabe. Mas quando ele recebe uma contra-argumentação, ele se esconde nesse casco. Ele evita de ouvir essa contra-argumentação. Porque na verdade ele não quer mudar de opinião. É claro, quando você tem um aprendizado de muitos anos de vida, não é tão fácil assim você mudar de opinião. Mas é necessário você escutar a opinião do outro, porque em alguma das vezes essa opinião vai estar correta, essa opinião vai ser a verdade. Muitas vezes, estudando para gravar os vídeos, eu mudei de opinião. E é necessário você ter a sua mente aberta para mudar de opinião. Nem sempre o que você aprendeu durante toda a sua vida é a verdade. Às vezes nós descobrimos novas verdades e nós precisamos encará-las. Nós precisamos mudar de opinião. Então, o segundo erro que os cristãos cometem e não deveriam mais cometer é não aceitar a opinião contrária. O terceiro erro que os cristãos cometem e não deveriam mais cometer é falar o que não sabe. Na verdade, esse erro acomete a grande maioria da humanidade. Como, por exemplo, quando a gente tem alguns fenômenos naturais, como a lua de sangue, por exemplo, que na verdade nem deve ser chamada de lua de sangue, vários cristãos vão para o seu Facebook, para o seu Twitter, YouTube, Instagram e começam a dizer que isso é um sinal apocalíptico. Não, a lua de sangue, esse eclipse que acontece, não é um sinal apocalíptico. Por exemplo, ele acontece periodicamente. A gente teve, inclusive, 2 anos passados, e se não me engano vamos ter 2 esse ano também. E aí já tem gente que começa a inventar um monte de história em torno desse eclipse, dizendo que é um sinal apocalíptico, isso e aquilo. Mais uma vez, os cristãos estão falando do que não sabem. Como já falei, isso é um fenômeno periódico. E qualquer um que tenha a menor noção de astronomia sabe que isso é um fenômeno periódico. Então o cristão vai lá, ele pega esse fato isolado de ter visto um eclipse, de repente foi o único que ele conseguiu reparar, e ele vai lá e cria isso como um sinal apocalíptico, cria um texto enorme em torno disso, começa a divulgar via WhatsApp, via Facebook, falando do que não sabe. E nisso, um ateu vê um negócio desse, um agnóstico, ou simplesmente alguém que tem um pouco mais de instrução, e ele começa a ridicularizar esse cristão, e num contexto geral, começa a ridicularizar todos os cristãos. Ele compartilha aquela publicação e coloca como se todo cristão fosse ignorante, exatamente porque um cristão falou do que não sabia. Mesma coisa em debates acadêmicos e ideológicos. Você está debatendo com um cara que conhece determinado assunto, que domina determinado assunto, evite de falar o que você não sabe. Porque em muitos debates ideológicos de cristãos e ateus, os ateus dominam praticamente todo o assunto, e aí um cristão se intromete a falar aquilo que não sabe e acaba falando besteira. E se ele conseguir descredibilizar um dos seus comentários, ele vai conseguir descredibilizar todos os outros. Porque se você não sabe o que você está falando em um comentário, provavelmente você não sabe o que você está falando em todos os outros. Então, é muito preocupante. O terceiro erro que os cristãos cometem e não deveriam mais cometer é falar aquilo que não sabe. O quarto erro cometido por cristãos que não deveria mais ser cometido, na verdade, é o mais cometido, que é julgar e condenar. A gente sabe, isso é claro,
que o julgamento só acontece depois do milênio, no trono branco, e só Cristo tem poder para julgar. A Bíblia é clara em Mateus capítulo 7, quando diz que nós não podemos julgar. Porém, quando um cristão sai para evangelizar, ou quando um cristão sai para pegar a palavra e alguém não aceita, a primeira coisa que a maioria dos cristãos faz é dizer: se você não aceitar, você vai para o inferno. E a gente escuta isso o tempo inteiro. Você é ateu, você vai para o inferno. Ah, você é homossexual, você vai para o inferno. Cristãos estão julgando e condenando o tempo inteiro. Mas o que eu queria deixar claro é: quem disse que este cristão vai para o céu? Ou quem disse que esse cristão está salvo? Nós não sabemos, porque só quem pode julgar de fato é Cristo. Então às vezes nós estamos condenando pessoas ao inferno, dizendo que determinada pessoa vai para o inferno, e às vezes a gente vai para o inferno. Porque a gente não está com a nossa conduta reta, a gente não está com retidão de conduta. Então, não existe porquê você julgar ou condenar uma pessoa. A pessoa não aceitou a palavra, não tem problema, ninguém é obrigado a aceitar. O livre-arbítrio está aí para ser usado. Então você não pode simplesmente condenar uma pessoa ao inferno. A palavra de salvação não pode ser dada por medo do inferno. Ninguém tem que aceitar a Cristo por medo do inferno. A gente não quer converter ateu e homossexual por medo do inferno. Na verdade, nós temos que servir a Deus por gratidão ao sacrifício feito por Ele. Cristo morreu para que nós tivéssemos acesso à salvação, para que nós tivéssemos liberdade. A gente não pode simplesmente servir a Cristo por medo do inferno, mas sim em gratidão àquilo que Ele fez por nós. Portanto, o quarto erro que os cristãos cometem e não deveriam mais cometer é o erro de condenar e de julgar. O quinto erro cometido por cristãos, que não deveria mais ser cometido, é o de incluir textos na Bíblia. Com certeza você já ouviu alguém falando que na Bíblia está escrito que o que não vem pelo amor vem pela dor. Que na Bíblia está escrito que após a morte, sexo e juízo. Na Bíblia está escrito que a glória sobe e a glória desce. Na Bíblia está escrito que depois da morte, Cristo foi até o inferno e tomou a chave da mão do diabo. Gente, nada disso está escrito na Bíblia. Isso, pasmem, nada disso está escrito na Bíblia. Nem que quem não vem pelo amor vem pela dor, muito menos que dessa geração não passará, muito menos que Cristo foi ao inferno buscar a chave do inferno e da morte da mão do diabo. Nada disso está na Bíblia. Isso é simplesmente invenções. Talvez tenham textos até parecidos que justifiquem esses pensamentos. Mas não existem esses textos da forma que são descritos, da forma que são proclamados na Bíblia. Eles não estão escritos na Bíblia. Então a gente tem que parar com essa maneira de ficar colocando coisa na Bíblia que não existe. Eu acho que todo cristão precisa ter um conhecimento profundo da Bíblia, ler a Bíblia diariamente e entender aquilo que está escrito na Bíblia e aquilo que não está escrito na Bíblia. Só que hoje em dia é muito difícil você ver um cristão que conhece a Bíblia. Então diversos pastores entram nas igrejas e falam que está escrito determinada coisa, está escrito outra coisa e nada daquilo está escrito. Então, um outro erro que os cristãos cometem e deveriam deixar de cometer é de incluir textos que não existem na Bíblia. O sexto erro que a maioria dos cristãos cometem e deveria deixar de cometer é o erro da hipocrisia. Esse erro com certeza deveria deixar de ser cometido. Porque a gente vê diversas pessoas que falam uma coisa e faz outra, ou que dão um conselho e não seguem esse próprio conselho que acabou de dar. Isso é muito comum. Então a gente deveria deixar de ser hipócrita em muitos casos. Por exemplo, um rapaz chega e diz o seguinte: eu sou a favor da família tradicional, sou contra o homossexualismo porque eu sou a favor da família tradicional. Porém esse cara trai a esposa, ou não dá atenção para o filho, ou simplesmente não faz a menor questão da família em si. Então ele é hipócrita. Por exemplo, líderes que dizem que você não pode fazer sexo antes do casamento. Porém, ele muitas vezes está praticando sexo antes do casamento. Então ele é hipócrita. Então essa hipocrisia é um erro que os cristãos deveriam deixar de cometer. Muita gente fala de ateu, que ateu é ignorante, que ateu é ríspido nas palavras, que a gente trata todo mundo com amor, mas nem sempre a gente trata todo mundo com amor. Principalmente quando a gente trata de uma discussão com ateus. Muitas vezes os cristãos são extremamente bárbaros nas suas palavras. Então, mais uma vez, os cristãos estão sendo hipócritas. Então o sexto erro que o cristão comete e deveria deixar de cometer é o erro da hipocrisia. O sétimo erro que os cristãos cometem e não deveriam mais cometer é o erro de justificar a sua ignorância em Deus. Esse erro é bárbaro. A gente é tirado como ignorante, como burro, como desnutrido intelectualmente, principalmente por causa desse erro. Pessoas que acham que não devem estudar simplesmente porque Deus existe. Eu não preciso saber disso. Deus fez e ponto final. Eu não preciso estudar como aconteceu. Eu sei que Deus fez e ponto final. Deus permitiu. É assim porque Deus quer. Acabou. Isso não justifica, gente. O fato de crer em Deus não justifica que você não busque conhecimento, que você não se questione. O fato de você crer em Deus, claro, é muito importante, mas você precisa também buscar conhecimento de coisas naturais. A Bíblia deixa claro que Cristo mandou que a gente crescesse na graça, mas também crescesse no conhecimento. Jesus Cristo em si, tirando toda a sua parte divina, Jesus Cristo como homem, era um dos caras mais inteligentes da época. E com certeza foi um dos caras mais inteligentes da história. Então a gente não pode simplesmente, pelo fato de crer em Deus, deixar de estudar, deixar de se questionar. Nós temos que se questionar cada vez mais.
Então nós temos que questionar a ciência, sim, questionar a teoria da evolução, nós temos que questionar tudo que nos é indicado. É muito interessante você questionar as coisas, você descobre coisas sensacionais. A ciência está aí, você tem que fazer uso dela. É claro que nós temos diversas teorias fantasiosas, mas nós também temos atestações fantásticas. Então vamos questionar tanto a teoria da evolução, vamos questionar tudo que estiver na nossa frente, vamos ler os livros que nos recomendam, vamos assistir documentários, vamos buscar saber mais, não só da sabedoria da vida, né? Não só dos valores, da moral, mas também de matemática, de português, de ciências. A gente precisa aprender. Então a gente precisa fazer uso desses mecanismos de ensino, de aprendizado. A gente não pode simplesmente justificar em Deus, na crença em Deus, a nossa ignorância. Então não vamos se reter no nosso mundinho cristão, não vamos se reter só naquele estudo bíblico, e vamos buscar conhecimento de verdade, sabe? Com imparcialidade, buscar a verdade de fato, genuinamente. Então o sétimo erro que os cristãos cometem, e não deveriam mais cometer, é justificar em Deus, na crença em Deus, a sua ignorância. Bom pessoal, esse foi o vídeo dessa semana, espero que vocês tenham gostado, espero que se você é cristão você não queira me matar agora, tá? Simplesmente eu estou explanando uma opinião. Peço que vocês curtam a nossa página no Facebook, que é www.facebook.com/eucristal. Deixe o seu gostei aqui no nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. É isso aí pessoal, até a próxima semana.